Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer profundamente com o coração de cada um. É sobre uma jovem empregada que se viu em uma situação impossível quando descobriu que estava esperando um filho do próprio patrão milionário. Vocês vão ver como o orgulho e o medo podem cegar uma pessoa, fazendo com que ela tome decisões que machucam quem mais ama. Mas também vão presenciar o poder transformador de um simples sorriso de bebê, capaz de derreter o coração mais frio e fazer um homem poderoso se ajoelhar pedindo perdão. Preparem-se para uma montanha-russa de emoções, porque essa história tem reviravolta, lágrimas e, principalmente, a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Antes de começarmos, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha o nosso canal, que deixa seu like, que comenta compartilhando suas próprias experiências e que divide essas histórias com pessoas queridas. Vocês fazem parte da nossa família aqui e é isso que torna tudo mais especial. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para apertar aquele botão de inscrição e ativar o sininho, porque toda semana temos histórias novas que vão tocar sua alma e te fazer refletir sobre a vida. E me contem aqui nos comentários, o que vocês costumam fazer enquanto escutam nossas histórias? Estão trabalhando, cozinhando, caminhando ou simplesmente relaxando? Adoro saber como vocês acompanham a gente no dia a dia. Bem, agora que estamos todos aqui juntinhos, vamos começar essa história que vai mexer com cada fibra do nosso ser. Uma história sobre segundas chances, sobre o poder do perdão e sobre como às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias nos últimos 2 anos. Bianca abriu os olhos devagar, sentindo o frio da madrugada tocar seu rosto através da pequena janela do quarto dos fundos da mansão Almeida. Aos 22 anos, ela já tinha uma rotina tão precisa que seu corpo acordava sozinho alguns minutos antes do alarme, como se soubesse que cada segundo importava na vida que escolheu viver. Ela se levantou em silêncio, vestiu o uniforme simples e prendeu os cabelos castanhos em um coque prático. No espelho pequeno e antigo que ganhara da governanta quando chegou ali, Bianca viu o reflexo de uma moça que cresceu rápido demais, que aprendeu a ser forte quando ainda era apenas uma menina assustada. Seus olhos castanhos claros tinham uma doçura que nem mesmo as dificuldades da vida conseguiram apagar, e seu sorriso, quando aparecia, iluminava qualquer ambiente por mais sombrio que fosse. A mansão dos Almeida era imensa, com seus 3 andares, jardins que pareciam não ter fim e uma decoração que gritava luxo em cada detalhe. Bianca conhecia cada canto daquele lugar melhor do que qualquer pessoa da família que morava ali. Sabia que o piso de mármore da escadaria principal fazia barulho no 3º degrau, que a janela da biblioteca emperrava quando chovia e que o jardim de inverno era o lugar favorito da Dona Beatriz para tomar seu chá da tarde enquanto folheava revistas de fofoca sobre a alta sociedade. Começou o dia como sempre fazia, preparando o café da manhã na cozinha enormous que mais parecia a de um restaurante. As panelas reluziam. Cada utensílio estava em seu lugar exato, e a ilha central de granito estava sempre impecável. Bianca gostava da cozinha, especialmente nas primeiras horas do dia, quando tinha aquele espaço só para ela e podia trabalhar em paz, organizando os pensamentos junto com as tarefas que precisava cumprir. Dona Beatriz desceu pontualmente às 7 horas, como fazia todos os dias desde que Bianca trabalhava ali. Era uma mulher de 60 anos, que se esforçava para parecer ter 40, sempre impecavelmente vestida e maquiada, mesmo para tomar café da manhã em casa. Seus cabelos loiros eram retocados religiosamente toda semana, e ela tinha aquele jeito de olhar para as pessoas, como se estivesse sempre avaliando se elas eram dignas de sua atenção. "Bom dia, Dona Beatriz", disse Bianca com um sorriso gentil, servindo o café exatamente como a patroa gostava. Forte, com uma colherinha de açúcar cristal e uma gota de leite desnatado. "Bom dia, Bianca. O Gabriel vai chegar hoje à tarde de viagem.
Prepare o quarto dele e deixe tudo arrumado como ele gosta. E lembre-se, ele não gosta de barulho quando está descansando, respondeu Dona Beatriz, sem levantar os olhos do jornal que folheava enquanto tomava seu café. O coração de Bianca deu uma pequena acelerada, como sempre acontecia quando ouvia o nome de Gabriel. Ela trabalhava naquela casa há 2 anos, mas podia contar nos dedos as vezes que tinha conversado com o filho da patroa. Ele era sempre gentil quando cruzavam pelos corredores. Cumprimentava com um aceno de cabeça e às vezes até sorria, mas Gabriel Almeida parecia viver em um mundo completamente diferente do dela. Um mundo de reuniões importantes, viagens de negócios e responsabilidades que Bianca nem conseguia imaginar. Claro, Dona Beatriz, vou deixar tudo perfeito para a chegada dele, respondeu Bianca, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Gabriel tinha 35 anos e era dono de uma das maiores construtoras do estado. Bianca sabia, porque às vezes escutava as conversas de Dona Beatriz com as amigas, que ele tinha sido casado com uma mulher linda da alta sociedade, mas que ela morreu em um acidente de carro 3 anos atrás. Desde então, Gabriel mergulhou de cabeça no trabalho e quase não ficava em casa. Dona Beatriz vivia reclamando que o filho estava se matando de trabalhar e que precisava encontrar uma mulher adequada para se casar de novo. O dia passou voando entre as tarefas habituais. Bianca limpou toda a casa, cuidou das roupas, ajudou a cozinheira com o almoço. E ainda teve tempo de regar as plantas do jardim de inverno, uma tarefa que sempre fazia com especial carinho, porque amava ver as flores coloridas que enfeitavam aquele cantinho da mansão. Era nesses momentos, cuidando das plantas, que ela se permitia sonhar um pouco. Imaginar como seria ter uma casa própria, um jardim pequeno mas seu, onde pudesse plantar o que quisesse. No final da tarde, quando estava terminando de arrumar o quarto de Gabriel, ouviu o barulho do carro dele chegando. Seu coração disparou de novo e ela se esforçou para terminar rapidamente a arrumação. Dobrou as toalhas com mais cuidado que o normal. Verificou se os produtos de banho estavam todos em seus lugares e deu uma última olhada no quarto para ter certeza de que tudo estava perfeito. Quando desceu para a cozinha, quase esbarrou com Gabriel na escadaria. Ele estava subindo devagar, com uma expressão cansada no rosto e uma maleta pesada na mão. Usava um terno azul marinho que certamente custava mais do que Bianca ganhava em 1 ano, mas mesmo assim parecia esgotado, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Desculpe, senhor Gabriel. Não vi o senhor, disse Bianca, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Não foi nada, Bianca. Como você está? Ele respondeu, parando por um momento para olhá-la. Seus olhos azuis claros tinham uma tristeza profunda que fez o coração de Bianca se apertar de pena. Estou bem, obrigada. Deixei seu quarto arrumado como o senhor gosta. Ela conseguiu responder, mesmo com a proximidade dele fazendo seu coração bater mais rápido. Muito obrigado. Você sempre cuida de tudo com tanto carinho, disse Gabriel. E por um momento, seus olhos se encontraram de uma forma diferente, mais intensa, antes dele balançar a cabeça como se quisesse afastar algum pensamento e continuar subindo a escada. Bianca ficou ali parada por alguns segundos, sentindo uma sensação estranha no peito. Havia algo diferente no jeito que Gabriel olhou para ela, algo que ela nunca tinha visto antes nos 2 anos que trabalhava ali. Balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos tolos. Gabriel Almeida era seu patrão, um homem rico e importante, e ela era apenas a empregada. Não podia nem devia alimentar fantasias que só ia fazer seu coração sofrer. Mas, mesmo tentando se convencer disso, Bianca não conseguiu tirar da mente a tristeza que viu nos olhos dele, nem a sensação de que, por um breve momento, Gabriel a viu realmente como uma pessoa, não apenas como mais uma funcionária da casa. Gabriel não desceu para o jantar naquela noite, e Dona Beatriz ficou visivelmente irritada com o comportamento do filho. Ela passou todo o jantar reclamando para Bianca sobre como Gabriel estava se matando de trabalhar, como precisava de uma mulher para cuidar dele e como estava perdendo as boas oportunidades de casamento que apareciam. Aquela Vanessa ligou hoje de novo,
disse Dona Beatriz, cortando o salmão em pedaços pequenos. Uma moça linda, de família excelente, formada em administração em Paris. Seria perfeita para o Gabriel, mas ele nem quer saber de conhecer direito. Fica sempre com essa desculpa de que está ocupado demais. Bianca apenas acenava com a cabeça enquanto servia a sobremesa, tentando não demonstrar o aperto no peito que sentia toda vez que Dona Beatriz falava sobre possíveis esposas para Gabriel. Sabia que não tinha direito algum de sentir ciúmes, mas não conseguia controlar aquela pontada de tristeza que a tomava. Era quase meia-noite quando Bianca terminou de limpar a cozinha e arrumou tudo para o café da manhã do dia seguinte. Estava subindo para seu quarto quando ouviu um barulho estranho vindo da biblioteca. Parou para escutar melhor e percebeu que parecia alguém falando sozinho, com a voz meio arrastada. Hesitou por um momento, mas a preocupação falou mais alto. Desceu novamente e caminhou devagar até a biblioteca, onde encontrou Gabriel sentado no chão, encostado em uma das estantes gigantes de livros, com uma garrafa de uísque meio vazia ao lado e um copo na mão. Sua gravata estava afrouxada, o cabelo despenteado, e ele falava baixinho, olhando para uma foto que segurava na outra mão. "Senhor Gabriel", chamou Bianca baixinho, com medo de assustá-lo. Ele levantou a cabeça devagar e a encarou com os olhos vidrados, claramente embriagado. "Bianca, o que você faz aqui? Já não era para estar dormindo?" "Ouvi um barulho e vim ver se estava tudo bem", ela respondeu, se aproximando com cuidado. "O senhor está bem? Quer que eu chame alguém?" Gabriel riu de forma amarga, balançando a cabeça. "Chamar quem? Minha mãe para me dar mais sermão sobre como preciso me casar? Meus sócios para me cobrarem mais resultados? Não, Bianca, não tem ninguém para chamar." Bianca sentiu o coração se apertar, vendo aquele homem sempre tão elegante e controlado em um estado tão vulnerável. Sem pensar muito, se ajoelhou ao lado dele e estendeu a mão. "Deixe eu ajudar o senhor a subir para o quarto. Não é bom dormir aqui no chão." "Você sabe qual é o problema, Bianca", disse Gabriel, olhando para ela com uma intensidade que a deixou nervosa. "Todo mundo espera que eu seja perfeito. O filho perfeito, o empresário perfeito, o futuro marido perfeito. Mas eu não sou perfeito. Eu sou só um homem cansado que não consegue esquecer que perdeu a única pessoa que realmente amou." "O senhor não precisa ser perfeito", disse Bianca suavemente, sem saber bem de onde vinha aquela coragem para falar assim com seu patrão. "Ninguém é perfeito. E está tudo bem sentir saudade de quem a gente amou." Gabriel a encarou por um longo momento, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. "Como você consegue ser sempre tão gentil? Mesmo comigo sendo um patrão ausente, você sempre me trata com tanto carinho." "Porque o senhor não é um patrão ruim", respondeu Bianca, sentindo o rosto esquentar. "O senhor sempre foi respeitoso comigo, sempre disse obrigado, sempre me tratou como gente. Isso já é muito mais do que muitas pessoas fazem." Gabriel deixou escapar um sorriso pequeno, o primeiro que Bianca via em muito tempo. "Você tem uma forma muito doce de ver o mundo, Bianca. Como consegue manter essa pureza trabalhando em uma casa cheia de complicações como a nossa?" "Porque eu aprendi que não adianta ficar amarga com a vida", ela respondeu, ajudando-o a se levantar devagar. "Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, e eu podia ter ficado revoltada com o mundo. Mas aí eu lembrei que eles sempre me ensinaram que a vida é dura para todo mundo, rica ou pobre. A diferença é que alguns têm mais dinheiro para disfarçar a dor." Gabriel parou de caminhar e a encarou seriamente. "Desculpe, Bianca. Eu nem sabia que você tinha perdido seus pais tão nova. Deve ter sido muito difícil." "Foi", ela admitiu, segurando o braço dele para ajudá-lo a manter o equilíbrio enquanto subiam a escada. "Mas eu descobri que cuidar dos outros me ajuda a não pensar tanto na minha própria tristeza. Por isso eu gosto do meu trabalho. Por isso eu me preocupo quando vejo o senhor sofrendo." Quando chegaram ao quarto de Gabriel, Bianca o ajudou a se sentar na cama e foi buscar um copo de água e alguns comprimidos para a dor de cabeça que sabia que ele ia sentir no dia seguinte. Gabriel a observava em silêncio, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Bianca", chamou ele quando ela estava se preparando para sair. "Obrigado,
não só por me ajudar hoje, mas por ser quem você é. Faz tempo que eu não converso de verdade com alguém. Sempre que o senhor precisar conversar, eu estou aqui, ela respondeu baixinho, sentindo uma conexão diferente entre eles naquele momento. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre Gabriel e Bianca. Ele começou a cumprimentá-la de manhã com mais atenção. Às vezes perguntava como ela estava, e em algumas ocasiões até parava para conversar alguns minutos quando a encontrava cuidando do jardim ou organizando a biblioteca. Dona Beatriz notou a diferença no humor do filho e comemorava, achando que finalmente ele estava saindo da depressão. Mas, quando percebeu que Gabriel estava passando mais tempo em casa e às vezes conversando com Bianca, seu radar materno disparou um alerta. «Bianca», chamou Dona Beatriz em um tom mais sério que o habitual, depois de observar Gabriel parar para conversar com a empregada sobre as plantas do jardim. «Lembre-se de manter sempre a distância adequada com o Gabriel. Ele está em um momento sensível e não quero que ele se confunda sobre o tipo de atenção que está recebendo.» «Claro, Dona Beatriz», respondeu Bianca, sentindo o coração acelerar com o aviso. «Eu sempre mantenho o respeito.» Mas mesmo com o aviso da patroa ecoando em sua mente, Bianca não conseguia ignorar a forma como Gabriel olhava para ela agora, nem a sensação boa que sentia quando ele sorria para ela. Estava se apaixonando pelo próprio patrão e sabia que isso só podia terminar em dor para ela. Gabriel, por sua vez, se pegava pensando em Bianca mais vezes do que gostaria de admitir. Havia algo na simplicidade dela, na forma genuína como se preocupava com ele, que mexia com sentimentos que ele pensava ter enterrado junto com sua esposa. As semanas seguintes foram como uma dança delicada entre Gabriel e Bianca. Ele começou a encontrar desculpas para ficar mais tempo em casa, cancelando algumas viagens de negócios e transferindo reuniões para o escritório da mansão. Dona Beatriz ficava radiante, pensando que finalmente o filho estava se recuperando da depressão e voltando a ter uma vida social normal. Gabriel passou a tomar o café da manhã mais devagar, aproveitando os momentos em que Bianca servia à mesa para trocar algumas palavras. Perguntava sobre a saúde da avó dela, se ela estava dormindo bem, se precisava de alguma coisa. Bianca respondia sempre com educação, mas sentia o coração disparar cada vez que ele demonstrava esse cuidado genuíno por ela. Em uma tarde de quinta-feira, quando Dona Beatriz saiu para suas reuniões de caridade, Gabriel estava trabalhando na biblioteca quando Bianca entrou para fazer a limpeza. Ela tentou ser discreta, mas ele a chamou. «Bianca, você pode me ajudar com uma coisa?» perguntou Gabriel apontando para as estantes altas. «Preciso de alguns livros de arquitetura que estão naquela prateleira mais alta, mas não quero subir na escada porque torci o tornozelo na academia ontem.» «Claro, senhor Gabriel», respondeu Bianca, pegando a escada pequena que ficava em um canto da biblioteca. Quando ela subiu para alcançar os livros, Gabriel ficou embaixo segurando a escada, e Bianca sentiu a proximidade dele de uma forma que a deixou nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto pegava os volumes que ele tinha pedido. «Esse aqui?» perguntou ela, mostrando um livro grosso sobre construção sustentável. «Perfeito», respondeu Gabriel, mas não estava olhando para o livro. Estava olhando para ela, para a forma delicada como mexia os cabelos para trás quando se concentrava, para o jeito carinhoso como manuseava até mesmo os objetos mais simples. Quando Bianca desceu da escada, eles ficaram muito próximos por um momento. Gabriel podia sentir o perfume suave dela, um cheiro de flores que vinha do sabonete barato que ela usava, mas que para ele era mais atraente que qualquer perfume caro que já tinha sentido. «Obrigado», disse ele baixinho, sem se afastar. «De nada», respondeu Bianca, também sem se mover, sentindo algo diferente no ar entre eles. Foi Gabriel quem quebrou o momento, se afastando e voltando para a mesa de trabalho. «Desculpe, eu não queria incomodar sua limpeza.» «Não incomoda», disse Bianca rapidamente. Depois corou por ter soado muito ansiosa para agradar. A partir desse dia, os encontros entre eles se tornaram mais frequentes e mais carregados de tensão. Gabriel começou a convidar Bianca para conversar no jardim depois que Dona Beatriz ia dormir.
sempre com a desculpa de que precisava de ar fresco para pensar melhor nos negócios. Você nunca pensou em estudar? Perguntou Gabriel em uma dessas conversas noturnas, enquanto caminhavam entre as roseiras que Bianca cuidava com tanto amor. Sempre sonhei em fazer pedagogia, admitiu Bianca. Adoro crianças e acho que seria uma boa professora. Mas depois que meus pais morreram, precisei trabalhar para cuidar da minha avó. O dinheiro mal dá para as necessidades básicas. E se eu te ajudasse a estudar? Sugeriu Gabriel impulsivamente. Posso pagar uma faculdade, você pode estudar à noite e continuar trabalhando aqui durante o dia. Bianca parou de caminhar e o encarou surpresa. Senhor Gabriel, eu não posso aceitar isso. É muito generoso, mas eu não teria como retribuir. Você não precisa retribuir, disse Gabriel se aproximando dela. Você já faz tanto por esta casa, por minha mãe, por mim. Merece ter a chance de realizar seus sonhos. Por que o senhor quer me ajudar? Perguntou Bianca, sentindo uma mistura de esperança e medo da resposta. Gabriel hesitou, lutando contra os próprios sentimentos. Porque você me faz lembrar que ainda existe bondade no mundo. Porque quando converso com você, eu me sinto mais humano, mais eu mesmo do que me senti nos últimos 3 anos. Naquela noite, quando Bianca subiu para seu quarto, não conseguiu dormir. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, e ela se pegou sonhando com possibilidades que sabia que eram perigosas para seu coração. A situação chegou ao limite em uma noite de tempestade, algumas semanas depois. Gabriel estava no escritório dele, tentando trabalhar, mas claramente agitado. Ele tinha recebido uma ligação mais cedo, informando que um grande projeto da empresa tinha dado errado, e que ele poderia perder milhões por causa de problemas com um sócio desonesto. Bianca, que estava terminando de arrumar a casa, ouviu o barulho de algo quebrando vindo do escritório. Preocupada, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Gabriel estava de pé atrás da mesa, com cacos de um copo de cristal espalhados pelo chão e uma expressão de pura frustração no rosto. Ao ver Bianca, ele pareceu se quebrar por dentro. Desculpe pelo barulho, disse ele, passando as mãos pelos cabelos. Eu perdi a cabeça por um momento. O que aconteceu? Perguntou Bianca suavemente, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Trabalho, respondeu Gabriel amargamente. Sempre trabalho. Às vezes eu acho que seria melhor se eu perdesse tudo e pudesse começar uma vida simples, sem todas essas pressões, sem ter que ser sempre o homem forte que todos esperam que eu seja. Bianca se aproximou dele, pisando com cuidado entre os cacos de vidro. O senhor não precisa ser forte o tempo todo. Todo mundo tem direito de se sentir perdido às vezes. Você sempre sabe o que dizer, disse Gabriel, olhando para ela com uma intensidade que fez o coração de Bianca parar. Como você consegue me acalmar só com sua presença? Talvez porque eu entenda como é carregar um peso que parece maior que a gente, respondeu Bianca, estendendo a mão para tocar o braço dele em um gesto de consolo. O toque dela foi como uma faísca. Gabriel olhou para a mão pequena e delicada pousada em seu braço. Depois ergueu os olhos para encontrar os dela. O ar entre eles estava carregado de uma tensão que vinha crescendo há semanas. Bianca, sussurrou Gabriel, se aproximando mais. Eu não deveria estar sentindo o que estou sentindo por você. Eu também não deveria, admitiu Bianca em um fio de voz, mas não se afastou. Isso é loucura, murmurou Gabriel, levantando a mão para tocar o rosto dela suavemente. Minha mãe, a sociedade, todo mundo vai dizer que é errado. Eu sei, disse Bianca, fechando os olhos ao sentir o toque dele em sua pele. Mas, quando estou com o senhor, nada mais parece importar. Gabriel não resistiu mais. Curvou-se e beijou Bianca delicadamente, como se ela fosse feita de porcelana e pudesse quebrar. Foi um beijo suave, cheio de sentimento, que falava de todas as conversas sussurradas, de todos os olhares trocados, de toda a conexão que tinha crescido entre eles. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Gabriel encostou a testa na dela, fechando os olhos. O que nós estamos fazendo? Perguntou ele. Talvez estejamos seguindo o coração, respondeu Bianca.
surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de sua esposa, Gabriel se permitiu sentir algo além de tristeza e obrigação. E Bianca, pela primeira vez na vida, se permitiu sonhar que talvez o amor pudesse superar qualquer diferença. Nas semanas que se seguiram ao primeiro beijo, Gabriel e Bianca viveram em um mundo à parte, cheio de encontros secretos e momentos roubados. Eles se encontravam no jardim depois que Dona Beatriz dormia, conversavam em sussurros na biblioteca quando ela saía e trocavam olhares carregados de significado durante as refeições. Gabriel nunca tinha se sentido tão vivo desde a morte da esposa. Bianca despertava nele uma ternura que ele pensava ter perdido para sempre, e ao mesmo tempo uma paixão que o surpreendia. Ela era tão diferente de tudo que ele conhecia, pura, genuína, sem jogos ou segundas intenções. Quando estava com ela, Gabriel se esquecia dos negócios, das pressões sociais, de tudo que não fosse aqueles olhos castanhos claros que o olhavam com tanto amor. Bianca, por sua vez, estava completamente apaixonada. Gabriel a tratava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ouvia suas opiniões com interesse genuíno, fazia planos de como poderia ajudá-la a estudar e realizar seus sonhos. Pela primeira vez na vida, ela se sentia realmente amada e valorizada. A situação chegou ao clímax em uma noite especialmente difícil para Gabriel. Ele tinha recebido uma proposta de casamento da família de Vanessa, formalizada através de Dona Beatriz, que estava radiante com a possibilidade de ver o filho finalmente se ajeitar com alguém de sua classe social. «Mãe, eu já disse que não estou interessado em me casar agora», disse Gabriel durante o jantar, visivelmente irritado. «Filho, você não pode passar a vida inteira de luto», respondeu Dona Beatriz, sem perceber como Bianca, que servia à mesa, ficou tensa ao ouvir a conversa. «Vanessa é uma moça linda, bem educada, de boa família. Seria perfeita para você». «A senhora não entende, eu não amo Vanessa», disse Gabriel, olhando discretamente para Bianca. «Amor se constrói, Gabriel. Seu pai e eu começamos com um casamento arranjado e fomos muito felizes», insistiu Dona Beatriz. Naquela noite, Gabriel procurou Bianca no jardim mais perturbado do que ela jamais tinha visto. «Eles querem que eu me case com Vanessa», disse ele sem rodeios. «E o senhor vai aceitar?» perguntou Bianca, tentando manter a voz firme, apesar do desespero que sentia. «Como posso me casar com ela se estou apaixonado por você?» disse Gabriel, puxando Bianca para seus braços. «Bianca, eu te amo. Sei que é complicado, sei que vai ser difícil, mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso». «Eu também te amo», admitiu Bianca, sentindo lágrimas de felicidade e medo escorrendo pelo rosto. «Mas e se sua mãe descobrir? E se a sociedade não aceitar?» «Vamos dar um jeito», prometeu Gabriel, beijando-a com uma intensidade desesperada. «Eu não vou perder você. Não vou deixar que me obriguem a viver uma mentira». Naquela noite, no escritório da mansão, com a chuva batendo nas janelas e o mundo inteiro parecendo contra eles, Gabriel e Bianca se entregaram completamente um ao outro pela primeira vez. Foi um momento de pura entrega, de amor verdadeiro e profundo, onde todas as barreiras sociais desapareceram, e só existiam dois corações que se amavam contra todas as probabilidades. 2 semanas depois, Bianca começou a sentir os primeiros sintomas: enjoos matinais, cansaço excessivo, atraso na menstruação. No início tentou ignorar, achando que era só estresse pela situação complicada que estava vivendo, mas quando os sintomas persistiram, ela teve que enfrentar a realidade que mais temia. Comprou um teste de gravidez em uma farmácia longe da mansão, com medo de que alguém conhecido a visse. Quando o resultado deu positivo, Bianca sentiu o mundo desabar. Por um lado, estava carregando o filho do homem que amava. Por outro, sabia que aquilo poderia destruir tudo. Por 3 dias ela guardou o segredo, observando Gabriel nos horários das refeições, tentando encontrar coragem para contar. Ele notou que ela estava diferente, mais quieta, e perguntou várias vezes se estava tudo bem. Finalmente,
Em uma tarde em que Dona Beatriz tinha saído para uma reunião de caridade, Bianca pediu para conversar com Gabriel no escritório dele. "Preciso te contar uma coisa", disse ela, com as mãos tremendo. "O que foi? Você está pálida", disse Gabriel, se levantando da cadeira e se aproximando dela com preocupação. "Gabriel, eu estou grávida", disse Bianca de uma vez, não conseguindo mais adiar. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Seus olhos se encheram de lágrimas, de felicidade, de medo, de uma mistura de emoções que ele não conseguia separar. "Você tem certeza?", perguntou ele finalmente. "Fiz o teste 3 vezes." "Todos deram positivo", respondeu Bianca, tentando decifrar a expressão dele. Para sua surpresa, Gabriel a pegou no colo e a girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Nós vamos ter um bebê. Bianca, nós vamos ser pais." A alegria dele foi contagiante, e por alguns minutos Bianca se permitiu sonhar que tudo daria certo, que eles conseguiriam superar todas as dificuldades, mas a realidade bateu à porta no dia seguinte, literalmente. Dona Beatriz voltou de viagem um dia antes do previsto e flagrou Gabriel e Bianca se beijando na cozinha. O grito de horror da mulher ecoou por toda a mansão. "O que é isso? Gabriel, você perdeu completamente o juízo!" gritou Dona Beatriz, com o rosto vermelho de indignação. "Mãe, eu posso explicar", começou Gabriel, mas foi interrompido. "Explicar o quê? Que você está se rebaixando com uma empregada? Que está manchando o nome da nossa família por causa de uma aventura?" Ela continuou gritando, olhando para Bianca com desprezo absoluto. "Não é uma aventura, mãe. Eu amo Bianca, e ela está grávida. Nós vamos ter um filho", disse Gabriel, tentando proteger Bianca com o corpo. A revelação da gravidez fez Dona Beatriz quase desmaiar. Ela se apoiou na parede, respirando com dificuldade. "Isso não pode estar acontecendo. Você vai destruir tudo o que construímos, e você", disse ela, apontando para Bianca, "você é uma interesseira que se aproveitou da vulnerabilidade do meu filho." "Dona Beatriz, eu jamais faria isso", tentou se defender Bianca, com lágrimas nos olhos. "Cale a boca. Você seduziu meu filho para tentar dar o golpe do baú. Pensa que eu não sei como vocês, gente como você, operam?", continuou Dona Beatriz, com uma crueldade que deixou Bianca em choque. "Mãe, pare com isso. Bianca não é interesseira." "Ela me ama de verdade", gritou Gabriel, perdendo a paciência. "Gabriel, você vai resolver isso agora. Vai dar dinheiro para ela fazer um aborto e nunca mais vamos falar sobre essa loucura. E você", disse ela para Bianca, "vai embora da minha casa hoje mesmo." "Eu não vou fazer aborto", disse Bianca com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. "Este bebê é inocente e eu vou ter meu filho." O confronto durou horas. Dona Beatriz ameaçou deserdar Gabriel, cortar todos os seus contatos de negócios, destruir sua carreira. Gabriel, dividido entre o amor por Bianca e o medo de perder tudo o que construiu, começou a vacilar. "Bianca, talvez minha mãe tenha razão sobre o timing", disse ele finalmente com a voz quebrada. "Talvez não seja o momento certo para termos esse bebê. Podemos tentar novamente mais tarde, quando as coisas estiverem mais calmas." A frase foi como um tapa na cara de Bianca. Ela olhou para o homem que dizia amá-la, pedindo para ela abrir mão do filho deles, e sentiu seu coração se despedaçar. "Eu entendi", disse ela com uma calma assustadora. "O senhor quer que eu escolha entre o senhor e nosso filho, e eu escolho nosso filho." Com essas palavras, Bianca subiu para seu quarto, fez as malas e saiu da mansão Almeida naquela mesma noite, deixando para trás o único amor de sua vida e levando no ventre a única coisa que restava desse amor. Bianca pegou um ônibus na madrugada com destino a São Bento do Sul, uma cidade pequena no interior, onde morava sua tia Marta, irmã mais nova de sua falecida mãe. Durante as 6 horas de viagem, ela chorou até não ter mais lágrimas, acariciando a barriga ainda lisa onde crescia o bebê que seria sua única família. Tia Marta era uma mulher de 50 anos, viúva, que tocava uma pequena padaria no centro da cidade. Quando viu Bianca na porta de casa às 6 da manhã, com os olhos inchados de chorar e uma mala pequena na mão, não fez perguntas. Apenas abriu os braços
e acolheu a sobrinha como sempre fazia quando ela era criança e vinha passar as férias ali. Você pode ficar o tempo que precisar, disse tia Marta simplesmente, preparando um café forte e pães quentinhos que acabara de tirar do forno. Quando estiver pronta, me conta o que aconteceu. Bianca levou 3 dias para conseguir contar toda a história. Tia Marta ouviu em silêncio, balançando a cabeça em alguns momentos, mas sem julgar. No final, apenas disse: "Homem rico é complicado, minha filha. Eles vivem em um mundo diferente do nosso. Mas esse bebê é uma bênção e nós vamos cuidar dele com muito amor." Enquanto isso, na mansão Almeida, Gabriel estava destruído. Nos primeiros dias após a saída de Bianca, ele a procurou desesperadamente. Ligou para antigos funcionários, tentando descobrir para onde ela tinha ido. Até mesmo contratou um investigador particular. Dona Beatriz interceptou todas as tentativas, ameaçando cortar todos os laços familiares se ele continuasse essa obsessão por uma empregada. "Gabriel, você precisa esquecer essa mulher", dizia Dona Beatriz todos os dias. "Ela conseguiu o que queria, te perturbou, criou esse drama todo. Agora você precisa se concentrar em sua vida real, seus negócios, seu futuro com alguém adequado." Mas Gabriel não conseguia se concentrar em nada. Perdia contratos importantes porque não conseguia manter o foco nas reuniões. Bebia todas as noites tentando apagar a imagem do rosto ferido de Bianca quando ele sugeriu o aborto. A culpa o corroía por dentro, especialmente quando lembrava das palavras dela: "Eu escolho nosso filho." 2 meses depois da saída de Bianca, Vanessa apareceu para uma visita casual organizada por Dona Beatriz. Era uma mulher bonita, bem vestida, que falava sobre arte e viagens internacionais. Tudo que a sociedade esperava da esposa de um empresário bem-sucedido. Mas quando ela ria, Gabriel só conseguia pensar no riso espontâneo e sincero de Bianca. Quando ela tocava em seu braço de forma calculada, ele lembrava do toque genuíno e carinhoso da mulher que amava. "Vanessa é perfeita para você", insistia Dona Beatriz depois que a moça foi embora. "Vocês combinam em tudo, têm os mesmos círculos sociais, os mesmos interesses." "Eu não amo ela, mãe", respondeu Gabriel pela 100ª vez. "Amor é luxo, Gabriel. Compatibilidade é o que importa em um casamento", retrucou Dona Beatriz. Em São Bento do Sul, Bianca estava se adaptando à nova vida. Tia Marta a colocou para trabalhar na padaria, primeiro só organizando o estoque, depois atendendo clientes. A cidade pequena era acolhedora, e logo todos conheciam a sobrinha da Marta que tinha vindo da capital. "Está esperando o bebê?" perguntou Dona Rosa, uma cliente regular, quando a barriga de Bianca começou a aparecer no 4º mês de gravidez. "Estou", respondeu Bianca com um sorriso genuíno. Era a primeira vez que admitia a gravidez publicamente sem sentir vergonha ou medo. "Que bênção! E o pai?" "O pai não faz parte da nossa vida", disse Bianca simplesmente, acariciando a barriga. "Mas este bebê vai ter muito amor mesmo assim." As pessoas da cidade não fizeram mais perguntas. No interior, a vida era mais simples, e uma mãe solteira criando um filho sozinha não causava o escândalo que causaria na alta sociedade. Bianca se sentiu aceita de uma forma que nunca tinha experimentado. Durante a gravidez, ela se dedicou a aprender tudo sobre cuidar de bebês. Lia livros que pegava emprestado na biblioteca municipal. Conversava com outras mães da cidade. Tricotava roupinhas pequenas nas noites de inverno. Cada movimento do bebê em sua barriga era uma alegria renovada. Um lembrete de que, apesar de toda a dor, algo maravilhoso estava crescendo dentro dela. Gabriel, por outro lado, estava afundando cada vez mais fundo em sua depressão. Os negócios começaram a sofrer seriamente. Ele chegava ao escritório tarde, saía cedo, e quando estava presente, sua mente estava sempre longe. Os sócios começaram a questionar sua capacidade de liderança. "Gabriel, você precisa se recompor", disse Roberto, seu sócio mais antigo, durante uma reunião. "Perdemos 3 contratos importantes este mês porque você não estava focado nas apresentações." "Desculpe, Roberto, estou passando por um momento difícil", admitiu Gabriel. "Então resolve logo essa situação."
Namora a casa, faz o que for preciso, mas volta a ser o homem determinado que conhecíamos, respondeu Roberto com impaciência. À noite, sozinho no escritório da mansão, Gabriel olhava para a cadeira onde Bianca costumava se sentar quando eles conversavam. Lembrava do perfume suave dela, do jeito carinhoso como tocava as coisas, da forma como seus olhos brilhavam quando ria, e pensava no bebê, seu filho ou filha, crescendo longe dele. Várias vezes pegou o telefone para tentar encontrá-la novamente, mas sempre desistia. Que direito tinha de procurá-la depois de ter escolhido sua mãe e sua posição social em vez dela e do bebê? Como poderia olhar nos olhos de Bianca depois de ter sugerido que ela abortasse o próprio filho? Você fez a escolha certa, Dona Beatriz dizia sempre que via o filho melancólico. Imagina o escândalo que seria se você tivesse assumido uma empregada grávida. Sua carreira, nossa reputação, tudo estaria arruinado. Mas Gabriel sabia que Dona Beatriz estava errada. Ele não tinha feito a escolha certa. Tinha feito a escolha covarde, a escolha fácil, a escolha que protegeu sua posição social, mas destruiu sua alma. 6 meses depois da separação, Gabriel estava irreconhecível. Emagreceu muito, desenvolveu olheiras profundas e começou a beber mais do que devia. Dona Beatriz, preocupada, intensificou a pressão para que ele se casasse com Vanessa. Um casamento vai te dar estabilidade, Gabriel. Vai te forçar a crescer, a deixar essas fantasias de lado, argumentava ela. Em São Bento do Sul, Bianca entrava no 8º mês de gravidez. Sua barriga estava grande e redonda e ela sentia o bebê se mexer constantemente. Tinha conseguido fazer algumas economias, trabalhando na padaria, e já tinha preparado um quartinho pequeno, mas aconchegante para receber seu filho. Você escolheu um nome? Perguntou tia Marta, ajudando Bianca a dobrar as roupinhas do bebê. Se for menina, quero chamar de Clara, por causa dos olhos claros do pai. Se for menino, Miguel, respondeu Bianca, sentindo uma pontada de saudade. E você não pensa em procurar ele para contar que o bebê está quase nascendo? Ele fez a escolha dele, tia Marta. Escolheu a família, o dinheiro, a posição social. Não posso obrigar ninguém a amar meu filho, disse Bianca com uma tristeza resignada. Mas no fundo do coração, uma pequena parte dela ainda esperava que Gabriel aparecesse, que pedisse perdão, que quisesse conhecer o filho. Uma parte que ela tentava silenciar todos os dias, porque sabia que alimentar essa esperança só ia causar mais dor. Os últimos meses de gravidez de Bianca foram cercados de carinho e expectativa em São Bento do Sul. A comunidade pequena tinha adotado ela como uma filha, e todas as mulheres mais velhas se revezavam para dar conselhos sobre o parto, amamentação e cuidados com o bebê. Dona Rosa tricotou um enxoval completo. Dona Ana doou um berço de madeira que havia sido do neto. E tia Marta transformou um cantinho de seu quarto em um verdadeiro ninho para receber o bebê. Nunca vi uma grávida tão bonita e serena, comentava o Dr. Henrique, o médico da cidade que acompanhava Bianca desde o 5º mês. Esse bebê vai nascer cheio de saúde e amor. Bianca se sentia realmente serena, apesar da saudade que carregava no peito. Tinha encontrado sua força interior durante aqueles meses, descoberto que era capaz de ser feliz mesmo sozinha, que podia criar seu filho com dignidade e amor. Todas as manhãs acordava cedo para ajudar tia Marta na padaria. Conversava com os clientes que já a tratavam como parte da família e à tarde descansava lendo historinhas que pretendia contar para seu bebê. Você sabe que vai ser uma mãe maravilhosa, né? Dizia tia Marta nas noites em que ficavam tricotando juntas. Vejo você conversando com esse bebê na barriga, cantando para ele, cuidando de tudo com tanto carinho. Ele vai nascer sabendo que é amado. É a única certeza que tenho, respondia Bianca, acariciando a barriga grande. Posso não ter dinheiro, posso não ter pai para oferecer a ele, mas amor é uma coisa que nunca vai faltar. Enquanto isso, na capital, Gabriel estava vivendo o pior período de sua vida. Dona Beatriz tinha conseguido o que queria. Ele estava oficialmente noivo de Vanessa. O anúncio saiu em todos os jornais da alta sociedade, com fotos dos dois em um jantar elegante. Vanessa estava radiante, planejando um casamento grandioso para dali a 6 meses.
Dona Beatriz comemorava a volta da razão do filho, mas Gabriel estava morto por dentro. Durante o jantar de noivado, quando Vanessa falava animadamente sobre a lua de mel na Europa, ele só conseguia pensar se Bianca estava bem, se o bebê estava crescendo saudável, se ela precisava de alguma coisa. Quando Vanessa mostrava o anel de noivado caríssimo para as amigas, Gabriel lembrava das mãos simples e trabalhadoras de Bianca, que nunca pediram nada além de amor. "Você parece distante", comentou Vanessa uma noite, depois de um jantar particularmente tedioso com os pais dela. "Está tudo bem entre nós?" "Claro", mentiu Gabriel, forçando um sorriso. "Só estou preocupado com os negócios. Depois que casarmos, você pode relaxar um pouco. Meu pai tem excelentes contatos que podem ajudar a expandir sua empresa", disse Vanessa, beijando o rosto dele de forma calculada. Gabriel assentiu, mas por dentro se sentia como se estivesse traindo não só Bianca, mas a si mesmo. Todas as noites, deitado sozinho em seu quarto, ele imaginava como seria se tivesse tido coragem de enfrentar a sociedade, de assumir Bianca e o bebê. Imaginava uma vida simples, talvez em uma casa menor, onde pudesse chegar do trabalho e encontrar Bianca cozinhando com a barriga grande, cantarolando baixinho. A depressão de Gabriel estava afetando até mesmo sua aparência física. Emagreceu tanto que as roupas ficaram folgadas, desenvolveu uma tosse nervosa que aparecia sempre que ficava ansioso e começou a ter insônia. Os sócios da empresa estavam cada vez mais preocupados. "Gabriel, você precisa tirar umas férias", sugeriu Roberto durante uma reunião. "Está visivelmente esgotado. Por que não antecipa a lua de mel com Vanessa?" "Não posso deixar a empresa agora", respondeu Gabriel automaticamente, embora soubesse que não estava produzindo nada de útil. "Cara, você está aqui de corpo presente, mas sua mente está em outro lugar há meses. Resolve logo o que está te incomodando, ou vai acabar tendo um colapso nervoso", insistiu Roberto. Naquela noite, Gabriel tentou mais uma vez contratar um investigador para encontrar Bianca, mas Dona Beatriz descobriu e fez um escândalo que acordou a casa inteira. "Você prometeu que tinha esquecido aquela mulher. Está noivo de Vanessa, vai se casar em alguns meses e ainda fica pensando em uma empregada qualquer?", gritou Dona Beatriz, jogando os cartões do investigador no lixo. "Ela não é qualquer uma, mãe. Ela está grávida do meu filho", respondeu Gabriel, cansado de fingir. "Filho, você nem sabe se essa criança é sua. Mulheres como ela são capazes de qualquer coisa para se aproveitar de homens ingênuos", retrucou Dona Beatriz com crueldade. "A senhora sabe que Bianca não é assim. Ela sempre foi honesta, trabalhadora, nunca pediu nada em troca", disse Gabriel, sentindo a raiva crescer. "Gabriel, você vai se casar com Vanessa em 6 meses, e essa conversa não vai se repetir. Se você continuar com essa obsessão, vou contar para a família dela que você está tendo uma crise nervosa por causa de uma antiga funcionária. Imagina o escândalo", ameaçou Dona Beatriz. Gabriel sabia que a mãe era capaz de cumprir a ameaça. Vanessa e sua família eram extremamente preocupados com aparências, e qualquer hint de escândalo poderia cancelar o casamento. Por um lado, seria um alívio. Por outro, significaria admitir publicamente que estava apaixonado por uma empregada e que ela estava grávida dele, o que destruiria sua reputação nos círculos sociais onde sempre viveu. Em São Bento do Sul, Bianca estava entrando no 9º mês de gravidez. Sua barriga estava enorme e ela mal conseguia amarrar os próprios sapatos. Tia Marta não deixava mais ela trabalhar na padaria, insistindo que descansasse e se preparasse para o parto. "Tia, eu não aguento mais ficar parada", reclamava Bianca, tentando ajudar a dobrar roupas. "Bianca, você está com 37 semanas. Esse bebê pode nascer a qualquer momento. Precisa guardar energia para o parto", respondia tia Marta, obrigando a sobrinha a se sentar. "Às vezes eu tenho medo", admitiu Bianca em um momento de vulnerabilidade. "E se eu não souber ser uma boa mãe? E se não conseguir dar para ele tudo que ele merece? Minha filha, amor é a coisa mais importante que uma mãe pode dar para um filho. E amor você tem de sobra", disse tia Marta, sentando ao lado da sobrinha.
Esse menino vai ter uma mãe que escolheu protegê-lo mesmo quando foi a decisão mais difícil da vida. Eu só queria que ele tivesse um pai presente, suspirou Bianca, acariciando a barriga. Quem sabe um dia o pai dele não cresça e venha atrás de vocês, sugeriu tia Marta cuidadosamente. Não posso mais esperar por isso, tia. Preciso me concentrar em ser pai e mãe para este bebê, disse Bianca, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Na capital, Gabriel tomou uma decisão que achava que o ajudaria a seguir em frente. Marcou o casamento com Vanessa para dali a 2 meses, antecipando a data original. Raciocinou que se forçasse a casar logo, talvez conseguisse esquecer Bianca e construir uma vida nova. Que romântico antecipar o casamento, comemorou Vanessa. Mal posso esperar para sermos marido e mulher. Mas Gabriel sabia que não era romantismo. Era desespero. Era a tentativa de um homem que estava se afogando em arrependimento e tentava se agarrar em qualquer coisa que parecesse sólida, mesmo sabendo que não era o que seu coração realmente queria. Era uma madrugada de terça-feira, quando Bianca acordou sentindo uma dor diferente nas costas. Eram 4 da manhã, e ela inicialmente pensou que fosse só desconforto da gravidez avançada. Mas quando tentou se levantar para ir ao banheiro, sentiu uma contração forte que a fez dobrar e segurar na cama. Tia Marta, chamou baixinho, não querendo assustar a tia que dormia no quarto ao lado. O que foi, filha? Perguntou tia Marta, aparecendo rapidamente na porta, já desperta. Depois de 50 anos cuidando de pessoas, ela tinha desenvolvido um sono leve que a acordava ao menor sinal de que alguém precisava de ajuda. Acho que o bebê está chegando, disse Bianca, respirando fundo, enquanto outra contração tomava conta de seu corpo. As dores começaram agora há pouco, mas estão ficando mais fortes. Tia Marta imediatamente entrou em ação. Ligou para o Dr. Henrique, preparou uma bolsa com as coisas necessárias para o hospital e ajudou Bianca a se vestir entre uma contração e outra. O hospital da cidade era pequeno, mas bem cuidado, e em 20 minutos elas estavam lá. Vamos ver como está nosso bebê, disse Dr. Henrique com um sorriso tranquilo que já tinha acalmado centenas de famílias ao longo dos anos. Depois de examinar Bianca, ele confirmou. Está em trabalho de parto mesmo. Ainda vai demorar algumas horas, mas tudo está progredindo normalmente. As horas seguintes foram uma mistura de dor, ansiedade e expectativa. Tia Marta não saiu do lado de Bianca nem por 1 minuto, segurando sua mão durante as contrações mais fortes, refrescando seu rosto com uma toalha úmida, sussurrando palavras de encorajamento. Respira devagar, minha filha. Lembra que cada contração está trazendo seu bebê mais perto de você, dizia tia Marta, com a voz doce e firme de quem já tinha passado por isso. Durante o trabalho de parto, Bianca pensou muito em Gabriel. Imaginou como seria se ele estivesse ali, segurando sua outra mão, nervoso e ansioso para conhecer o filho. Pensou nas conversas que eles tinham sobre como seria quando tivessem uma família, nos sonhos que compartilharam nas noites em que ficavam acordados planejando um futuro juntos. Tia, será que fiz a escolha certa em criar este bebê sozinha? Perguntou Bianca durante uma pausa entre as contrações. Filha, você fez a única escolha que seu coração conseguia fazer. E olha só, disse tia Marta, apontando para a barriga de Bianca. Em algumas horas você vai ter nos braços a coisa mais preciosa do mundo. Isso não é erro, isso é milagre. Às 2 da tarde, depois de 10 horas de trabalho de parto, Dr. Henrique anunciou que era hora do bebê nascer. Bianca, na próxima contração você vai fazer força. Seu filho está quase aqui. Com uma última força que ela não sabia que tinha, Bianca empurrou seu bebê para o mundo. O choro alto e saudável que ecoou pela sala de parto foi o som mais bonito que ela já tinha ouvido na vida. É um menino lindo, anunciou Dr. Henrique, levantando o bebê para Bianca ver. Olha que perfeito ele é. Quando colocaram Miguel nos braços de Bianca, ela não conseguiu parar de chorar. O bebê era perfeito mesmo. Tinha os olhos claros como Gabriel, mas o formato do rosto era dela. E tinha algo especial, algo que ela percebeu imediatamente. Miguel sorria. Mesmo recém-nascido, mesmo com poucos minutos de vida,
Ele sorria de uma forma que derretia qualquer coração. Olha só que sorriso lindo, disse a enfermeira encantada. Nunca vi um bebê sorrir assim tão pequeno. Esse menino veio ao mundo feliz. Oi, Miguel, sussurrou Bianca, tocando delicadamente o rostinho do filho. Mamãe te ama tanto, tanto. Você é tudo que eu sempre sonhei. Miguel parou de chorar quando ouviu a voz da mãe, como se a reconhecesse desde sempre. Seus olhinhos azuis claros se fixaram no rosto de Bianca e ele sorriu novamente, um sorriso que parecia dizer que estava em casa, que estava onde deveria estar. Tia Marta, que assistia à cena com lágrimas nos olhos, se aproximou para conhecer o sobrinho neto. Que bênção de menino! Olha que sorriso iluminado! Esse bebê veio para trazer alegria para nossas vidas. Nos dias seguintes, Miguel se mostrou um bebê tranquilo e feliz. Mamava bem, dormia bem e sorria para qualquer pessoa que se aproximasse dele. As enfermeiras do hospital ficaram encantadas, dizendo que nunca tinham visto um recém-nascido tão sociável e sorridente. Ele tem uma energia especial, comentou o Dr. Henrique durante a alta hospitalar. Bebês assim trazem luz por onde passam. Vocês vão ter muita alegria com esse menino. Quando Bianca chegou em casa com Miguel, toda a vizinhança estava esperando para conhecer o bebê. Dona Rosa tinha preparado uma canja especial para a nova mamãe. Dona Ana trouxe flores do seu jardim e até seu João, o vizinho mais rabugento da rua, sorriu quando viu Miguel. Que sorriso que esse menino tem, disse seu João, normalmente pouco dado a demonstrações de carinho. Parece que veio ao mundo já sabendo algum segredo bom. Durante as primeiras semanas de vida de Miguel, Bianca se descobriu completamente apaixonada por ser mãe. Acordava várias vezes de madrugada para alimentá-lo, mas não se importava, porque cada momento com ele era precioso. Miguel continuava sendo um bebê extraordinariamente alegre, sorrindo para tudo e todos, como se tivesse nascido com uma alegria natural que contagiava quem estivesse por perto. Nunca vi uma dupla mais perfeita, dizia tia Marta, observando Bianca amamentar Miguel na cadeira de balanço que tinham colocado no quarto. Vocês dois se completam de uma forma linda. Sabe o que é estranho, tia? Disse Bianca uma noite, enquanto ninava Miguel que estava com cólica. Eu deveria sentir falta do pai dele, deveria sentir que algo está faltando, mas quando olho para o Miguel, sinto que nossa família está completa assim mesmo. É porque vocês se bastam, filha. Vocês têm amor suficiente para iluminar o mundo, respondeu tia Marta. Mas no fundo Bianca ainda guardava uma pequena esperança de que um dia Gabriel aparecesse para conhecer aquele sorriso que encantava todo mundo que o via. Não porque ela precisava dele, mas porque achava injusto que ele não soubesse que tinha um filho tão especial, tão cheio de luz. Miguel crescia a cada dia mais parecido com Gabriel, mas com o temperamento doce e forte de Bianca. E aquele sorriso parecia ter o poder de curar qualquer tristeza, de trazer esperança para qualquer coração ferido. Como se ele tivesse vindo ao mundo com uma missão especial de espalhar alegria por onde passasse. Gabriel estava dirigindo pela estrada que levava a São Bento do Sul, sem saber que estava se aproximando do encontro que mudaria sua vida para sempre. Tinha ido até a cidade para uma reunião de negócios. A construtora estava considerando expandir para cidades menores do interior, e São Bento do Sul parecia um investimento promissor pelo crescimento turístico da região. Era um sábado de manhã ensolarado, e Gabriel havia chegado na sexta à noite, hospedando-se no único hotel da cidade. A reunião seria na segunda-feira, mas ele decidiu ficar o fim de semana para conhecer melhor a cidade e avaliar o potencial de crescimento. Secretamente, Gabriel esperava que uma mudança de ambiente o ajudasse a clarear a mente antes do casamento com Vanessa, que aconteceria em 3 semanas. Depois de tomar café da manhã no hotel, Gabriel saiu para caminhar pelo centro da cidade. São Bento do Sul era charmosa, com suas casas coloniais bem conservadas, praças arborizadas e um ritmo de vida tranquilo que contrastava completamente com a agitação da capital. Estava caminhando sem destino certo quando viu a Praça Central, onde algumas famílias aproveitavam o sol da manhã. Foi então que ele a viu.
Bianca estava sentada em um banco da praça, com um bebê no colo, conversando com uma senhora idosa. Usava um vestido simples de algodão azul, tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo baixo e sorria enquanto balançava suavemente a criança que segurava. Gabriel sentiu como se o mundo tivesse parado. Por um momento, achou que estava alucinando, que a saudade estava fazendo ele ver coisas que não existiam. Mas era ela. Era realmente Bianca. Gabriel ficou imóvel por alguns minutos, escondido atrás de uma árvore, apenas observando. Bianca parecia diferente. Mais madura, mais serena. Havia uma paz em sua expressão que ele nunca tinha visto antes. E o bebê em seus braços. Gabriel sentiu o coração parar quando percebeu que aquela criança devia ter cerca de 3 meses de idade. Meu Deus! Sussurrou para si mesmo. É meu filho. O bebê estava de costas para Gabriel, mas mesmo assim ele podia ver que tinha cabelos escuros e uma pequena mão que se movia graciosamente no ar. Bianca inclinou a cabeça para beijar a testa da criança e nesse movimento o bebê virou o rostinho. Gabriel teve que se apoiar na árvore para não cair. O bebê era lindíssimo, com olhos claros que brilhavam mesmo à distância, e estava sorrindo. Mesmo sendo tão pequeno, sorria de uma forma que parecia iluminar toda a praça. E Gabriel reconheceu imediatamente. Aqueles eram seus olhos, sua cor de cabelo, mas havia algo de Bianca também, uma doçura no rosto que era completamente dela. Esse é meu filho, Gabriel repetiu em voz baixa, sentindo lágrimas começarem a formar em seus olhos. Bianca teve nosso bebê. Por alguns minutos, Gabriel ficou completamente paralisado, observando Bianca conversar com o bebê em um tom carinhoso que ele não conseguia ouvir, mas podia ver pela expressão dela que eram palavras de amor. A criança respondia aos sussurros da mãe com aquele sorriso extraordinário, como se entendesse cada palavra. Gabriel sabia que deveria se aproximar, que deveria ir até lá e finalmente enfrentar a situação que vinha evitando há meses. Mas o medo o paralisava. Medo da reação de Bianca. Medo de ter perdido para sempre a chance de ser parte da vida deles. Medo de admitir para si mesmo o quanto tinha sido covarde. Finalmente, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar, Gabriel começou a caminhar em direção ao banco onde Bianca estava sentada. A cada passo, seu coração batia mais forte e suas mãos tremiam de nervosismo. Quando estava a poucos metros de distância, Bianca olhou para cima, talvez sentindo que alguém a observava. Seus olhos se encontraram com os de Gabriel, e por um momento eterno, nenhum dos dois se moveu. A expressão de Bianca passou por uma sequência rápida de emoções: surpresa, dor, raiva e, finalmente, uma resignação cansada. Gabriel, disse ela baixinho, automaticamente protegendo o bebê contra o peito. Bianca, ele respondeu com a voz embargada. Eu posso me aproximar? Bianca hesitou por um momento, depois assentiu levemente. Gabriel se aproximou devagar, como se temesse que ela fosse desaparecer se ele fizesse algum movimento brusco. Este é... começou Gabriel, olhando para o bebê que agora o observava com curiosidade. Miguel, completou Bianca. Seu filho. A confirmação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele se sentou pesadamente no banco ao lado de Bianca, sem conseguir tirar os olhos da criança. Miguel o observava com aqueles olhos azuis claros, seus próprios olhos, e de repente, como se tivesse reconhecido algo familiar, o bebê sorriu para Gabriel. Foi um sorriso que derreteu completamente o coração de Gabriel. Era um sorriso puro, inocente, cheio de uma alegria natural que parecia dizer: "Oi, papai, eu estava esperando você." Gabriel não conseguiu conter as lágrimas que começaram a rolar pelo seu rosto. Ele é perfeito, conseguiu dizer Gabriel, estendendo hesitantemente a mão para tocar o rostinho do filho. Bianca permitiu, observando enquanto Gabriel tocava delicadamente a bochecha de Miguel. O bebê reagiu ao toque, virando a cabecinha em direção à mão do pai, e sorriu ainda mais largo, como se soubesse instintivamente que aquele homem era especial. Posso segurá-lo?" perguntou Gabriel, com a voz quebrada de emoção.
Bianca hesitou. Parte dela queria proteger Miguel de qualquer possibilidade de decepção. Mas outra parte, a parte que ainda amava Gabriel apesar de tudo, sabia que aquele momento era inevitável e necessário. Ele está acostumado comigo, avisou Bianca suavemente, mas estendeu Miguel para Gabriel. Quando Gabriel pegou o filho nos braços pela primeira vez, sentiu como se sua vida inteira tivesse levado a aquele momento. Miguel era mais leve do que ele esperava, mas ao mesmo tempo parecia ser a coisa mais preciosa do universo. O bebê olhou diretamente nos olhos do pai e sorriu novamente. Aquele sorriso mágico que parecia carregar toda a inocência e esperança do mundo. Meu Deus, Bianca, chorou Gabriel segurando Miguel contra o peito. O que eu fiz? Como pude abrir mão disso? Como pude abrir mão de vocês? Você fez a escolha que achou melhor na época, respondeu Bianca, tentando manter a voz firme, apesar da emoção de ver Gabriel segurando o filho. Não, disse Gabriel, balançando a cabeça veementemente. Eu fiz a escolha covarde. Eu fiz a escolha egoísta. Olha para ele, Bianca. Olha que sorriso. Olha quanta luz ele tem. E eu quase perdi isso. Eu quase perdi vocês dois. Miguel, como se sentisse a emoção no ar, começou a fazer pequenos barulhinhos e movimentos. Não de desconforto, mas como se estivesse tentando se comunicar. Gabriel olhou para o filho com uma mistura de fascínio e arrependimento profundo. Ele sempre sorria assim? Perguntou Gabriel maravilhado. Desde que nasceu, respondeu Bianca, não conseguindo esconder o orgulho na voz. As enfermeiras do hospital diziam que nunca tinham visto um bebê tão alegre. Ele sorri para todo mundo, mas... Ela hesitou. Mas o quê? Nunca sorriu para ninguém do jeito que está sorrindo para você, admitiu Bianca baixinho. Gabriel olhou para Miguel e viu que era verdade. O sorriso que o bebê estava dando para ele era diferente, mais intenso, como se houvesse algum reconhecimento profundo acontecendo entre pai e filho. Era como se Miguel soubesse, no nível mais instintivo, que aquele homem era seu pai, e estava expressando uma alegria pura por finalmente conhecê-lo. Bianca, disse Gabriel ainda olhando para Miguel, eu cometi o maior erro da minha vida quando deixei vocês irem embora. Podemos conversar? Por favor. Bianca olhou para Gabriel segurando Miguel, viu as lágrimas sinceras escorrendo pelo rosto dele e sentiu seu coração se dividir entre a dor ainda presente e a esperança que tentava reprimir há meses. Miguel continuava sorrindo para o pai de uma forma que ela nunca tinha visto, como se uma parte dele que estava incompleta tivesse finalmente encontrado seu lugar. Podemos ir para casa, disse Bianca finalmente. Tia Marta está trabalhando na padaria, mas deve chegar para o almoço. Vocês podem se conhecer melhor lá. O caminho até a casa de tia Marta foi feito em silêncio. Gabriel carregava Miguel, que se recusou a parar de sorrir e de vez em quando esticava as mãozinhas para tocar o rosto do pai. Bianca caminhava ao lado, observando aquela conexão inexplicável entre os dois, sentindo uma mistura de alegria e medo do que aquele reencontro poderia significar. É aqui, disse Bianca, abrindo a porta de uma casa simples, mas acolhedora, com um jardim pequeno cheio de flores coloridas na frente. Gabriel entrou e imediatamente sentiu o contraste com a mansão onde cresceu. Ali tudo era simples, mas havia um calor humano, um cheiro de casa de verdade que a mansão da família nunca teve. Miguel olhava em volta com curiosidade, mas sempre voltava os olhinhos para Gabriel, como se não quisesse perdê-lo de vista. Quer um café? Ofereceu Bianca, tentando manter alguma normalidade na situação. Por favor, respondeu Gabriel, se sentando cuidadosamente no sofá pequeno da sala, ainda com Miguel nos braços. Enquanto Bianca preparava o café, Gabriel aproveitou para observar melhor o ambiente onde seu filho estava crescendo. Via brinquedos simples, mas bem cuidados, fotos de Bianca grávida e depois com Miguel recém-nascido, roupinhas de bebê secando no varal que dava para ver pela janela da cozinha. Tudo falava de uma vida modesta, mas cheia de amor e cuidado. Ele nasceu quando? Perguntou Gabriel quando Bianca voltou com o café.
Há 3 meses e 1 semana, respondeu Bianca, se sentando na poltrona em frente ao sofá. Foi um parto tranquilo. Ele nasceu saudável e sorrindo. Sorrindo mesmo ao nascer? O doutor disse que nunca tinha visto nada igual. Parecia que ele veio ao mundo já feliz por estar aqui, disse Bianca, não conseguindo esconder o sorriso ao lembrar. Gabriel olhou para Miguel, que continuava observando-o com aqueles olhos inteligentes e aquele sorriso que parecia ter vida própria. E você? Como foi para você passar por tudo sozinha? Bianca hesitou antes de responder. Difícil no começo. Mas tia Marta me acolheu, a cidade me abraçou e quando Miguel nasceu, ele me deu força para tudo. Bianca, eu preciso te pedir perdão, disse Gabriel, finalmente erguendo os olhos do filho para encontrar os dela. O que eu fiz foi imperdoável. Quando você me contou da gravidez, eu deveria ter te abraçado, deveria ter comemorado, deveria ter protegido vocês dois de tudo e de todos. Mas você não fez, disse Bianca simplesmente, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. Não, eu não fiz. Eu fui covarde. Eu deixei o medo e a pressão da minha mãe falar mais alto que o amor que sentia por você. E o pior. Gabriel parou, respirou fundo. O pior é que eu sugeri que você abortasse nosso filho. Nosso Miguel. Miguel, como se sentisse que era o centro da conversa, fez um barulhinho fofo e esticou as mãozinhas para cima, como se estivesse tentando abraçar Gabriel. O gesto fez Gabriel chorar ainda mais. Olha para ele, Bianca. Olha quanta vida, quanta alegria ele tem. E eu quase fiz você tirar isso do mundo. Como posso me perdoar por isso? A questão não é você se perdoar, disse Bianca suavemente. A questão é o que você quer agora. Por que está aqui? Gabriel olhou nos olhos de Bianca, depois para Miguel, que continuava sorrindo, como se estivesse tentando convencer o pai de alguma coisa muito importante. Eu vim para São Bento do Sul a trabalho, mas acho que o destino me trouxe aqui por outro motivo, começou Gabriel. Bianca, estes foram os piores meses da minha vida. Eu estava noivo de outra pessoa, ia me casar em 3 semanas, tentando convencer a mim mesmo que podia viver uma vida que não era minha. Mas todos os dias eu pensava em você, em nós, no bebê que estava crescendo longe de mim. Você está noivo? Perguntou Bianca, sentindo uma punhalada no peito. Estava, corrigiu Gabriel rapidamente. Ontem à noite, antes de vir para cá, eu liguei para Vanessa e cancelei o casamento. Não conseguia mais fingir que amava outra pessoa quando meu coração pertence a você. Bianca ficou em silêncio, processando a informação. Miguel escolheu aquele momento para soltar um risinho gostoso, como se estivesse aprovando a decisão do pai. E sua mãe? Sua posição social? Tudo que você disse que importava mais que nós? Perguntou Bianca, tentando se proteger de mais uma decepção. Nada disso importa sem vocês, disse Gabriel com uma convicção que Bianca nunca tinha ouvido na voz dele. É estes meses sem vocês me mostraram que eu posso ter todo o dinheiro do mundo, toda a aprovação da sociedade. Mas se não tenho amor verdadeiro, não tenho nada. Gabriel se levantou do sofá, ainda segurando Miguel, e se ajoelhou na frente de Bianca. O bebê, parecendo entender a solenidade do momento, ficou quietinho, apenas observando. Bianca, eu sei que não mereço, mas estou implorando uma segunda chance. Uma chance de ser o pai que Miguel merece, o companheiro que você merece. Uma chance de construirmos a família que sempre sonhamos. Gabriel, começou Bianca, mas ele a interrompeu. Eu sei que vou ter que provar que mudei. Sei que palavras não bastam depois de tudo que aconteceu. Mas olha para nosso filho. Gabriel levantou Miguel ligeiramente e o bebê sorriu ainda mais largo. Olha como ele está feliz. É como se ele soubesse que estamos finalmente juntos. Bianca olhou para Miguel e viu que era verdade. O bebê estava radiante, fazendo barulhinhos felizes, movimentando as perninhas como se estivesse comemorando alguma coisa maravilhosa. Ele realmente parece diferente com você aqui, admitiu Bianca baixinho. Porque ele sabe que pertencemos juntos, os 3, disse Gabriel. Bianca, eu aprendi que não existe vida sem vocês.
Posso morar em uma casa simples, trabalhar menos, mudar completamente meu estilo de vida. Nada disso importa. O que importa é que eu amo vocês dois mais que minha própria vida. Bianca sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Via a sinceridade no olhar de Gabriel. Via como Miguel reagia à presença do pai. E sentia seu coração se abrir novamente para a possibilidade de serem felizes juntos. E se você mudar de ideia de novo? E se a pressão da sua família for forte demais? Perguntou ela com medo. Não vai acontecer, disse Gabriel firmemente. Porque agora eu sei o que realmente importa. Agora eu sei que perder vocês é pior que perder qualquer outra coisa. E olha, ele apontou para Miguel, que estava praticamente irradiando felicidade. Nosso filho está nos mostrando que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. Naquele momento, Miguel soltou uma gargalhada cristalina, como se estivesse dizendo que finalmente seus pais tinham entendido o que ele sabia desde que nasceu, que eles foram feitos para estar juntos. Tá bom, sussurrou Bianca, finalmente deixando as lágrimas de alívio e felicidade escorrerem livremente. Vamos tentar de novo, pelos três. Gabriel não conseguiu falar. Apenas puxou Bianca para um abraço apertado, com Miguel entre eles, formando finalmente a família que o destino sempre quis que fossem. E Miguel, como se soubesse que sua missão estava cumprida, sorriu o maior sorriso de sua vida, um sorriso que parecia iluminar não só a sala pequena da casa de tia Marta, mas o futuro inteiro que os esperava. 6 meses depois do reencontro na Praça de São Bento do Sul, Gabriel, Bianca e Miguel estavam construindo uma vida completamente nova. Gabriel tomou a decisão mais radical de sua vida. Vendeu sua parte na construtora da capital, cortou laços com os círculos sociais que sempre frequentou e mudou-se definitivamente para a cidade pequena onde havia encontrado sua verdadeira família. Você tem certeza disso? Perguntou Bianca na noite antes da mudança definitiva dele. Está abrindo mão de muito. Estou ganhando tudo, respondeu Gabriel, observando Miguel engatinhar pela sala da casa simples que tinham comprado juntos. Olha para ele, Bianca. Olha como está crescendo forte e feliz. Isso vale mais que qualquer império. Gabriel abriu uma pequena construtora em São Bento do Sul, focada em projetos sustentáveis e acessíveis para a população local. Era muito menor que o negócio que tinha antes, mas lhe dava tempo para ser presente na vida do filho e viver o amor que quase perdeu. O casamento aconteceu na igreja pequena da cidade, com uma cerimônia simples, mas emocionante. Miguel, então, com 9 meses, foi carregado por tia Marta durante a cerimônia, sorrindo para todos os convidados como se fosse ele quem estava se casando. Quando o padre perguntou se Gabriel aceitava Bianca como esposa, Miguel bateu palminhas e gargalhou, arrancando risos de toda a igreja. Acho que nosso filho aprova, sussurrou Gabriel para Bianca no altar, fazendo ela rir no meio das lágrimas de felicidade. Dona Beatriz levou meses para aceitar a nova realidade do filho. Inicialmente tentou convencê-lo a voltar, depois ameaçou deserdá-lo, e finalmente aceitou que perderia Gabriel para sempre se não respeitasse suas escolhas. A primeira visita dela a São Bento do Sul foi tensa, mas quando Miguel engatinhou até ela e sorriu daquele jeito especial, Dona Beatriz se rendeu. Esse menino tem um sorriso que desarma qualquer pessoa, admitiu ela para Bianca, segurando o neto no colo. Talvez vocês tenham razão sobre o que realmente importa na vida. A rotina da família se estabeleceu de forma natural e feliz. Gabriel acordava cedo para trabalhar na construtora, mas sempre voltava para casa na hora do almoço para brincar com Miguel e conversar com Bianca. À tarde, ajudava a tia Marta na padaria e nas noites ficavam os três juntos, com Gabriel contando histórias para Miguel, que ouvia tudo com aquele sorriso iluminado. Nunca pensei que seria tão feliz vivendo uma vida simples, confessou Gabriel para Bianca, numa noite em que estavam no jardim, observando Miguel brincar no chão com blocos coloridos. É porque você descobriu que felicidade não tem preço, respondeu Bianca, aninhando-se no braço do marido. Miguel crescia cada dia mais parecido com Gabriel fisicamente, mas com o temperamento doce e determinado de Bianca. Seus primeiros passinhos foram dados entre os braços dos pais, e sua primeira palavra foi papai, seguida imediatamente por mamãe,
como se quisesse garantir que não deixava ninguém de fora. Sabe o que eu acho? Disse Gabriel numa tarde de domingo, brincando de esconde-esconde com Miguel no jardim da casa. Acho que nosso filho veio ao mundo com uma missão especial. Que missão? Perguntou Bianca, observando Miguel gargalhar cada vez que o pai aparecia de trás da árvore. Nos ensinar que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer convenção social, que a felicidade está nas coisas simples, que um sorriso sincero vale mais que todo o dinheiro do mundo, respondeu Gabriel, pegando Miguel no colo e rodando com ele. Nosso pequeno professor, disse Bianca sorrindo. À noite, quando colocavam Miguel para dormir, os três se abraçavam na cama, e Miguel sempre sorria antes de fechar os olhinhos, como se estivesse agradecendo por ter a família completa. Gabriel olhava para a esposa e o filho, e sabia que tinha feito as escolhas certas. Tinha menos dinheiro, uma casa menor, uma vida mais simples, mas tinha algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Uma família que se amava de verdade, um filho que trouxe luz para suas vidas e a certeza de que estava vivendo exatamente como deveria viver. Obrigado, sussurrava Gabriel todas as noites, olhando para Miguel dormindo tranquilo entre ele e Bianca. Obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. E Miguel, mesmo dormindo, sorria, como se soubesse que sua missão de unir aquela família estava completa e que agora eles podiam viver felizes para sempre, exatamente como nos contos de fada que Gabriel começara a acreditar que existiam de verdade. E assim termina nossa história de hoje, pessoal. Uma história que nos mostra que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena na vida. Gabriel tinha riqueza, posição social, aprovação da família, mas só encontrou a verdadeira felicidade quando teve coragem de escolher o amor verdadeiro. O sorriso do pequeno Miguel não foi só um sorriso comum. Foi o sorriso que curou um coração ferido, que uniu uma família, que ensinou a todos nós que o amor puro e genuíno tem o poder de transformar qualquer situação. Quantas vezes nós também não deixamos que o medo e as convenções sociais nos impeçam de seguir nosso coração? A lição que fica é: nunca é tarde para fazer a escolha certa. Gabriel podia ter perdido Bianca e Miguel para sempre, mas quando finalmente teve coragem de lutar pelo que amava, o destino lhe deu uma segunda chance. E vocês que estão me ouvindo agora, lembrem-se sempre de que a felicidade verdadeira não está nas coisas materiais, mas nos relacionamentos que construímos com amor e sinceridade. Se essa história tocou o coração de vocês, deixem aquele like maroto. Se inscrevam no canal se ainda não fazem parte da nossa família. E compartilhem com aquela pessoa especial que precisa acreditar no poder do amor. Comentem aqui embaixo. Vocês acreditam que um sorriso pode mesmo mudar uma vida? E lembrem-se sempre, vocês merecem ser amados exatamente como são. Até a próxima história, e que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e felicidade. Um grande abraço.